Bom dia e um feliz sábado a todos. Que bom que, assim como diz a música, você foi forte e corajoso para sair da sua casa, em meio, talvez, a muitas adversidades, e estar aqui na casa de Deus nesta manhã, para juntos nós ouvirmos a palavra de Deus. Eu estendo a saudação que o Henrique fez às visitas. Gostaria que todos se sentissem muito bem-vindos aqui na casa de Deus, com a CNJA para eles. Mas eu gostaria de chamar aqui à frente uma visita. Essa pessoa, ela veio à igreja depois de muito tempo e ela disse que ela gostaria de vir aqui à frente para recitar uma poesia, né, dona Dina? A senhora vem aqui então. Falar sem o microfone? Eu seguro o microfone para a senhora então. Bom dia a todos. Bom dia. Eu aprendi essa poesia, eu tinha 8 anos. Eu estou com 90 agora. E eu vou falar agora o nascimento de Jesus. Nasceu numa choça escura, a criança imaculada, vendeira doce quentura, uma boa perfumada. Não lhe dera berço de ouro, nem ser as caras do Egito. Nele teve o rico tesouro, nem os cânticos de um rito. Era uma noite invernosa para aquecer a corpinho. Maria, mãe carinhosa de palha, fez o seu ninho. Envolveu em eucalipto a mimosa criatura, dando a mais santa brandiça dos olhos de toda a ternura. Sobre o cimo da montanha, fulgosasse na safira, entoara uma chama estranha como ainda ninguém vira. A estrela anunciada diz a todos os pastores, vão caminho da estrada, ao céu erguendo louvor. Junto ao leito da criança vão depor os seus presentes, brota riso e esperança e as montanhas de contente. Brilha o céu na Palestina pela vinda de Jesus, toda a terra se ilumina com o clarão da nova luz. Amém. 8 anos a senhora tinha, né? 90 anos agora. Depois ele vai esquecer aí, ó. Obrigado, viu, dona Dina? Glória a Deus. Bom, como o Henrique disse, né, hoje nós temos várias pessoas que não puderam estar na igreja porque estão lá no marco, e nós temos algumas pessoas que estarão lá no período da tarde também, né? Quem que vai no marco no período da tarde? Tem bastante gente, né? Pediram para eu ser rápido aqui, porque vocês têm que ir lá, né? E eu falei que ser rápido é comigo mesmo, né? Então vocês deixam para mim. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu só estou aqui também por causa do marco. Na verdade, o dia que eu estava na escala seria no sábado que vem. Mas por conta do marco, eu precisei trocar com uma pessoa que está lá no marco agora, então eu vim no lugar dele. E essa pessoa saiu ganhando na troca, porque semana que vem que ele deveria pregar, o pastor estará conosco. Então a pessoa saiu ganhando, né? Mas tudo bem, eu gosto de estar aqui, e se eu não estivesse aqui hoje, eu estaria só no próximo ano. Então louvado seja Deus, e que bom que Deus me escolheu para estar aqui nesta manhã. Nós estamos aqui no primeiro sábado já do mês de dezembro. As decorações natalinas já começam a fazer parte da nossa rotina, né? E diga-se por sinal que ficou muito bonito. Parabéns a todos que participaram dessa decoração, ficou muito bonito. Mas geralmente nessa época do ano, quando nós já estamos chegando ali em dezembro e os dias vão se passando, nós começamos a desacelerar um pouquinho, né? Nós começamos a deixar as coisas para o próximo ano. Nós não queremos começar nada novo, nenhuma dieta, nenhum novo projeto. A gente deixa tudo para o ano que vem. E nesse período do ano, nós também começamos a fazer um balanço, né, de como foi o nosso ano. Então nós começamos a pensar, será que nós conseguimos colocar em prática todas as metas que nós determinamos lá em janeiro, no começo do ano? Ou melhor, né, será que nós sequer lembramos das metas que nós colocamos lá em janeiro, né? Mas, por mais que nós estamos em dezembro, por mais que nós estamos neste momento, não é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. A mensagem que eu preparei nessa manhã é uma mensagem que toda vez que eu venho aqui, que eu digo que eu estou na escala para pregar, uma pessoa vem e me pergunta, você vai pregar sobre Daniel? E é uma pena, porque essa pessoa que sempre me pergunta sobre isso, ela não está aqui, justamente por causa dela que eu estou aqui, né? E ela não vai poder ouvir essa mensagem. Mas eu gostaria de continuar falando com vocês sobre o livro de Daniel. Eu peço que você abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Nós vamos passar bem rapidamente sobre
os capítulos de Daniel para ver o que nós já estudamos, o que nós já refletimos e as aplicações que nós já fizemos sobre esse livro, que é um livro muito, muito importante para nós. No capítulo 1, nós temos ali o relato de Daniel, então, e seus amigos, sendo levados cativos para a Babilônia. E nós vimos ali como Daniel e seus amigos, eles estavam em Babilônia, mas eles não se deixaram contaminar pelas coisas da Babilônia. E a aplicação que nós fazemos para a nossa vida é que hoje nós vivemos no mesmo período. Nós vivemos o período de Babilônia, o mundo de confusão, o mundo de engano, o mundo de idolatria, mas nós não nos devemos deixar nos contaminar pelas coisas do mundo. Não devemos nos deixar nos contaminar pelas coisas de Babilônia. No capítulo 2 nós temos o sonho de Nabucodonosor, onde ele sonha com uma estátua constituída de vários materiais diferentes, e nós vimos ali através da interpretação de Daniel, que Deus deu a Daniel, que aqueles materiais da estátua representavam reis, que seriam reinos, que governariam a terra. E nós pudemos ver ao longo da história que a profecia aconteceu exatamente como Deus havia dito que aconteceria. No capítulo 3, a imagem de Nabucodonosor então manda construir uma imagem na qual todos deveriam adorá-la. E nós vimos ali como aqueles 3 jovens decidiram permanecer fiéis. E nós vimos como Deus cuida daqueles que são fiéis a Ele. Aqueles jovens, mesmo sendo atirados na fornalha ardente, não tiveram sequer um fio de cabelo queimados, porque Deus estava com ele. Assim como Deus está com aqueles que são fiéis a Ele, hoje também. No capítulo 4, um capítulo bem emblemático, inclusive nós estudamos na lição dessa semana, outro sonho de Nabucodonosor. Aqui Nabucodonosor ele passa a viver com os animais, ele perde a sua sanidade mental, e ao final deste período, então, quando ele recupera a sua sanidade mental, ele reconhece, ele dá um testemunho dizendo que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, que o Deus de Daniel era o Deus Altíssimo, a quem eles deveriam servir. No capítulo 6, é um capítulo que o João falou aqui também há um tempinho atrás, é uma história bem conhecida, Daniel na cova dos leões. E nós podemos ver mais uma vez como Deus cuida daqueles que são fiéis a Ele. Daniel, mesmo sendo atirado na cova dos leões, não lhe aconteceu nenhum mal, porque Deus estava com ele naquele momento. E para nós terminarmos então essa primeira parte do livro de Daniel, ele é dividido em 2 partes principais. Do capítulo 1 ao 6 um livro histórico, e do capítulo 7 ao 12 um livro profético. Falta nós estudarmos o capítulo 5, e é esse o tema do estudo desta manhã. O capítulo 5 de Daniel, se você olhar na sua Bíblia, ele traz como título o banquete de Belsazar, a escrita na parede. E esse é um capítulo que muitas vezes é pouco explorado quando nós pregamos sobre Daniel. É um capítulo relativamente curto, e a proposta que eu trago para nós hoje nessa manhã é nós lermos e entendermos o que está acontecendo aqui e fazermos uma aplicação prática. E essa aplicação prática, ela tem como propósito responder uma pergunta que eu gostaria de fazer, e quem sabe até ouvir o que vocês pensam sobre isso. A pergunta que nós vamos fazer, que nós vamos refletir para aplicar Daniel capítulo 5, é: distração é um perigo ou uma necessidade? Não sei se você já se deparou com essa pergunta, mas o que você entende? Distração é um perigo ou uma necessidade? Quando vocês pensam, eu vou tomar uma. Depende da situação da coisa que tem que fazer, principalmente nas coisas que se diz foco a Deus, que ela pode ser um inimigo para você, mas ela pode ser uma distração se você está passando assim. Uma necessidade. Uma necessidade, se você está passando por um momento difícil, um momento angustiante, ou você tem um dia muito agitado de trabalho, você quer tirar a foco da sua mente daquele trabalho que foi estressante, você se distrai. Ela resumiu o sermão inteiro, porque ela já sabia da pergunta, tá? Eu já fiz essa pergunta para ela em casa, mas não sei se mais alguém tem alguma opinião sobre isso, sobre distração, sendo um perigo ou uma necessidade. Eu me deparei com essa pergunta já faz algum tempo, eu só não me lembro onde, e desde então eu fico pensando sobre isso e aplicando isso na minha vida, na minha rotina, nos meus compromissos. E como a Lise disse, de fato a resposta para essa questão, ela depende de como nós entendemos o que é distração. A resposta para essa pergunta, se a distração é um perigo ou uma necessidade, ela vai depender da realidade com que cada um vivemos, dos nossos compromissos, da forma como nós vivemos. E durante a preparação dessa mensagem, eu procurei vários assuntos, vários temas ali que pudessem enriquecer a resposta para essa pergunta, e de fato eu encontrei várias opiniões diferentes.
Algumas pessoas, elas tratam a distração, exatamente como a Daisy disse, como uma necessidade. Hoje nós vivemos em um mundo onde o nosso cérebro é bombardeado cada vez mais com informações. Existem alguns estudos que falam que uma criança de cerca de 8 a 9 anos hoje, ela processa mais informações durante o dia do que o imperador processava na época do Império Romano, por exemplo, para comandar o seu reino. Hoje nós estamos vivendo em um mundo onde nós que somos adultos, nós que temos trabalho, temos os nossos compromissos, nós temos que fazer cada vez mais atividades em menos tempo. Nós temos que muitas vezes fazer mais de uma coisa por vez, ou pelo menos tentarmos, que nem sempre a gente consegue. Mas o fato é que nós precisamos estar cada vez mais focados, cada vez mais dedicados, e é nesse sentido que muitos entendem a distração como sendo algo necessário. Algo que nos ajuda a aliviar o estresse, algo que nos ajuda a equilibrar as energias, algo que nos ajuda a prevenir problemas que esse excesso de informação pode causar, como síndrome do pânico, ansiedades. Então, nesse sentido, as distrações elas podem ser necessárias. Mas, por outro lado, as distrações elas também podem representar um perigo. E elas representam um perigo ainda maior na vida do cristão que luta para permanecer fiel a Deus em meio a esse grande conflito que acomete a todos nós. E é nesse aspecto da distração, a distração como sendo um perigo, que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã para nós refletirmos sobre Daniel capítulo 5 e aplicarmos para a nossa vida. Nós vamos ler Daniel, mas antes eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos pedir que Deus nos ilumine no entendimento dessa mensagem. Querido Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra aberta. E nós queremos pedir que o Senhor nos ilumine neste momento para que a gente compreenda o que o Senhor quer nos falar. Fique com cada um de nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Daniel 5, verso 1, nós lemos assim: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Vamos parar por aqui só para a gente contextualizar o que está acontecendo aqui no começo do capítulo 5. Até o capítulo 4 de Daniel, nós vemos a figura do rei Nabucodonosor como sendo um dos protagonistas do relato. Nabucodonosor era o grande rei da Babilônia, e ele foi responsável então por dar notoriedade ao reino neobabilônico. Através do comando de Nabucodonosor, Jerusalém foi invadida, os hebreus foram deportados para a Babilônia, o templo foi destruído, mas chegou um momento em que Nabucodonosor morreu. E depois da sua morte, várias pessoas ali ocuparam o lugar do reino, e em meio a tantas brigas, guerras civis, golpes de Estado, o reino chegou até o seu filho, que se chamava Nabonido. E Nabonido ele era um rei diferente de Nabucodonosor. Ele não gostava muito de ficar em Babilônia, ele ficava bem ausente. E quando ele estava ausente, ele colocava no lugar, como corregente, o seu filho Belsazar. Então Belsazar era neto de Nabucodonosor, neto daquele rei que era o protagonista da história, então, até Daniel capítulo 4. Então o relato do capítulo 5, que nós começamos a ler, ele ocorre no ano de 539 a.C. Belsazar está atuando aqui como um corregente, governando o rei na ausência de seu pai Nabonido. Então o texto diz que ele organiza um banquete para cerca de 1000 dos seus nobres. E aqui é interessante nós notarmos que essa expressão 1000 dos seus nobres, na verdade indica que haviam muito mais do que 1000 pessoas ali. Os estudiosos dizem que esse banquete parou todo o reino de Babilônia, e todos estavam presentes nesse evento que Belsazar organizou. E a partir do verso 2 nós lemos assim: enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei, os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. O rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Veja o que está acontecendo aqui. Certamente Belsazar, sendo neto de Nabucodonosor, conhecia o testemunho de seu avô. E como nós comentamos agora há pouco, nós estudamos também na lição da escola sabatina, no capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor dá um testemunho sobre o Deus de Israel, reconhecendo que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E é interessante o capítulo 4 do livro de Daniel, porque é o único capítulo da Bíblia que foi escrito por alguém que não é um profeta. O capítulo 4 do livro de Daniel foi escrito pelo próprio Nabucodonosor.
E agora o seu neto, que certamente sabia da história, conhecia o testemunho do seu avô, conhecia sobre o Deus de Israel, ele decide utilizar aqueles utensílios que eram sagrados, que eram utilizados lá em Jerusalém, dentro do templo, no seu banquete pagão. É interessante nós notarmos que quando Nabucodonosor ele invade Jerusalém, e leva consigo os espojos de guerra, inclusive os utensílios que eram utilizados no templo, os utensílios sagrados, Nabucodonosor trata aquilo com respeito. Ele pega aqueles utensílios e coloca dentro da sua casa de tesouro. Ele não usa aqueles utensílios, mas agora o seu neto decide usá-los para fazer parte daquela festa pagã. É interessante que o texto nos diz que enquanto eles bebiam vinho, Belsazar decidiu aquilo. Isso mostra para nós que foi uma decisão consciente dele. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele pediu para que trouxesse aqueles utensílios conscientemente. E o significado daquele ato era dizer assim, que o Deus, ou os deuses babilônicos que nós lemos aqui, os deuses de ouro, de prata, de ferro, de madeira, eram maiores que o Deus de Israel. Aqueles deuses em que eles praticavam adoração era vitorioso sobre o Deus verdadeiro de Israel. Esse era o significado daquele ato. Mas eis que no verso 5 nós lemos assim: mas de repente apareceram dedos de mão humana e começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. De repente, no meio daquele banquete, cercado de bebidas, de mulheres, de concubinas, de adoração aos deuses de Babilônia, começam a surgir dedos que começam a escrever na parede. E aqueles dedos então começam a escrever na parte mais alta do palácio, aos olhos de todos. Se você continuar lendo no verso 6, você vai ver que Belsazar naquele momento fica totalmente apavorado. Os seus joelhos começam a bater uns nos outros. As suas pernas começam a acontecer. Na sequência do texto nós vemos que ele manda chamar novamente os magos, os intérpretes, para que eles dessem o significado daquele sonho. E como nós já vimos ao longo de todo o livro de Daniel, eles não puderam dar a interpretação do que significava aquilo. E depois de algum tempo, Daniel é colocado naquela cena, naquele ambiente, para que ele desse a interpretação sobre o que estava acontecendo ali. E nós lemos assim a partir do verso 18: Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei mandava matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim com os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Aqui Daniel, na verdade, está falando para Belsazar o que aconteceu com Nabucodonosor, que é o capítulo 4, que nós acabamos de dizer. Mas agora, a partir do verso 22, Daniel começa a falar diretamente para Belsazar. Nós lemos assim: mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir e nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. E esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado. Mene, Deus contou os dias de teu reinado. Tekel, fosse pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceira importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. A profecia lá no capítulo 2 nos apontava: o Império Babilônico estava caindo neste momento. Quando nós falamos em profecia, nós que somos adventistas, nós temos o privilégio, através das Escrituras e através dos escritos de Ellen White também, que foi uma mulher inspirada por Deus,
de ter o entendimento de que as profecias elas acontecem exatamente como Deus diz que elas aconteceriam. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Quando nós olhamos para esse relato e nos perguntamos se em algum momento Babilônia cairia ou não cairia, a resposta é que Babilônia iria cair. Mesmo aquele império sendo um império poderoso, um império rico, um império extremamente fortificado, em algum momento aquele império cairia, unicamente porque Deus disse que ele cairia. Mas quando nós vamos ao relato do capítulo 5 que nós lemos aqui, nós podemos entender e concluir que Babilônia só caiu naquela noite e daquela forma por causa da atitude de Belsazar e dos seus servos que estavam naquele banquete. No verso 22, Daniel começa a falar para o rei que o rei não se humilhasse, embora se tornasse orgulhoso, arrogante, adorando os deuses de prata, ouro, pedra, os deuses que não podem ouvir, que não podem fazer nada. E no verso 24, ele diz que foi por causa disso que aquela mão apareceu e escreveu aquelas inscrições na parede. E esse relato, ele nos traz pelo menos duas aplicações e duas reflexões que nós devemos fazer. A primeira delas é que nós não devemos profanar aquilo que é sagrado. No momento em que as pessoas ali decidem usar os utensílios que eram utilizados no templo do Deus verdadeiro, e um banquete totalmente pagão, elas estão profanando aquilo que é sagrado. E da mesma maneira, esse alerta se estende a nós hoje. Nós não devemos profanar aquilo que é sagrado. Nós não devemos profanar as coisas da igreja, os nossos cargos, as nossas responsabilidades, a nossa missão. Nós não devemos profanar o nosso casamento, que é algo instituído por Deus, algo santo, algo sagrado. Nós não devemos profanar a nossa família, a qual nós devemos permanecer sempre unidos, orando um pelos outros, trabalhando para que todos cresçam. Mas o principal que eu gostaria de trabalhar um pouco mais a fundo com vocês, segundo o ensinamento que esse capítulo 5 de Daniel nos traz, esteja atento com as distrações da sua vida. Enquanto eles estavam ali festejando, vivendo a vida em seus próprios prazeres, distraídos naquele banquete, os seus inimigos vieram e os destruíram. E quando nós olhamos para a forma como isso aconteceu, para a forma como Babilônia caiu, nós podemos ter a certeza de que aquela distração daquele banquete teve um papel chave nesse dia, no dia em que o Império Babilônico caiu. Quando nós olhamos para a cidade de Babilônia, nós encontramos uma cidade que era totalmente fortificada. Em alguns pontos da cidade existiam mais de uma camada de muralhas ali protegendo a cidade. E entre as muralhas, em alguns locais, existia um fosso com cerca de 50 metros de profundidade. De modo que se algum exército conseguisse vencer o primeiro lance de muralhas ali, certamente ele não conseguiria vencer aquela fossa tão profunda. A cidade era cortada pelo rio Eufrates, e esse rio garantia a fertilidade para aquela cidade, e ela era autossuficiente na produção de alimentos. Os estudiosos dizem que moravam ali cerca de 100 mil habitantes. Em épocas de guerra, os portões da cidade eram fechados, ninguém entrava e ninguém saía. E esses estudiosos falam, que Babilônia podia viver daquela forma, totalmente isolada do resto do mundo, por mais de 6 meses, porque eles tinham alimento suficiente e também água disponível para eles. Quando os exércitos inimigos circundavam a cidade ali para que tentassem invadir a cidade então, e os portões eram fechados, o exército babilônico jogava comida por fora dos muros, uma forma de dizer para os inimigos: vocês podem ficar aí, nós estamos confortáveis aqui dentro, nós não estamos nem aí para vocês. Mas eis que uma noite, no momento de distração, no momento onde todos estavam ali participando daquele banquete, os medos desviaram o curso do rio Eufrates. Eles fizeram com que a água do rio baixasse sem que ninguém percebesse ali dentro da cidade, até que fosse possível que eles passassem por debaixo dos portões. E os estudiosos dizem que Babilônia, incrivelmente, caiu sem que houvesse nenhuma resistência, porque quando o exército inimigo consegue entrar, eles encontram as pessoas embriagadas, as pessoas festejando, e eles vão matando um por um, até que eles conseguem matar o rei e tomar a cidade. O grande problema, ou talvez a grande aplicação dessa história para a nossa realidade, para a nossa vida, é que muitas vezes nós estamos vivendo como aqueles homens daquele banquete viveram. Estamos distraídos nos nossos próprios desejos. Nós estamos distraídos sem nos atentarmos com as coisas que estão acontecendo à nossa volta.
Nós estamos distraídos ao ponto de termos a nossa identidade como cristão roubados. E o nosso propósito aqui nessa terra também esquecido, porque nós estamos vivendo distraídos. Infelizmente, muitas vezes as distrações elas nos acometem de uma forma tão profunda que nós corremos o risco de estarmos, inclusive, profanando as coisas de Deus pela forma como nós vivemos. É impossível nós estudarmos o livro de Daniel sem fazermos um paralelo com o livro de Apocalipse. Esses dois livros, eles estão interligados. E quando nós vamos a segunda mensagem, Apocalipse 14:8. Apocalipse 14:8 diz assim: o segundo anjo o seguiu o primeiro, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui nós temos um alerta. Babilônia fez com que todas as criaturas bebessem do vinho da fúria da sua prostituição. E esse é o desejo de Babilônia, embriagar a todos nós, para que nós não tenhamos consciência mais do que nós estamos fazendo, ou das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Apocalipse 17, verso 1 e 2, mais um alerta contra a Babilônia. Apocalipse 17, 1 e 2 diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Quando nós bebemos do vinho da fúria da prostituição de Babilônia, nós infelizmente perdemos a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o acerto e o erro, entre o santo e o profano, entre a adoração ao Deus verdadeiro e a idolatria. Apocalipse 16:15, mais um alerta. Apocalipse 16:15 diz: eis que vem como um ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Esse alerta de Apocalipse nos diz que nós precisamos permanecer vigilantes, conservando a nossa fé e nos buscar. E é justamente nesse ponto que cada um de nós precisa parar, refletir, orar, pedir orientação divina para analisar na vida de cada um de nós quais têm sido as distrações deste mundo que estão nos impedindo de ter uma vida ao lado de Deus. Quais são as distrações deste mundo que tem tirado de cada um de nós o lugar de Deus? O lugar de Deus como protagonista da nossa vida, da nossa história. Quando nós falamos sobre fim dos tempos, uma frase que é muito dita, um pouco mais pelas pessoas mais experientes, é que no fim dos tempos, Satanás irá tirar todas as Bíblias de nós. E o medo de muitos é que, assim como aconteceu lá na época da Inquisição Romana, onde as casas eram invadidas, as Bíblias eram confiscadas, as Bíblias eram queimadas em praça pública, as pessoas proibidas de ler, o receio é que talvez as pessoas entrem na nossa casa de novo, peguem os nossos exemplares, formatem os nossos celulares, deem um comando na internet para excluir todos os resquícios da Bíblia do meio online. E de fato isso não é impossível de acontecer. Mas talvez você já parou para pensar que hoje, no ano de 2023, na minha e na sua vida, a estratégia de Satanás seja um pouco diferente dessa? Será que ao invés de tirar a Bíblia de nós, os esforços de Satanás não sejam nos tirar a Bíblia? Hoje nós temos a Bíblia disponível em vários meios, nós temos facilidade em replicá-la, imprimi-la, mas será que ao invés de tirar a Bíblia de nós, Satanás não está nos tirando da Bíblia? Eu convido você a fazer uma reflexão consigo mesmo. Eu fiz essa reflexão enquanto eu estava preparando a mensagem e faço novamente enquanto eu estou falando para vocês. Uma reflexão de quanto tempo você tem dedicado diariamente à palavra de Deus. E você pode, para te auxiliar nessa reflexão, fazer uma comparação entre quanto tempo você passa com as coisas de Deus versus quanto tempo você passa com as coisas do mundo. E essas coisas do mundo, não entenda o seu trabalho, não entenda o seu estudo, não entenda aquilo que de fato é necessário para a nossa vida aqui, porque todos nós temos que lutar por um trabalho melhor, todos nós queremos um futuro melhor para a nossa família. As coisas do mundo que eu faço referência aqui são as coisas que te distraem, são aqueles entretenimentos que não vão agregar nada na sua vida. Quanto tempo você tem passado estudando a Bíblia diariamente, estudando a sua lição da escola sabatina, lendo meditações que ajudam a fortalecer a sua fé, versus quanto tempo você tem ficado nas redes
redes sociais? E esse é um alerta primeiro para mim. Quanto tempo você tem gastado assistindo coisas que o mundo produz, coisas que não condizem com a nossa vida real, versus quanto tempo você tem buscado uma pregação, uma palavra que te ajuda a entender um pouco mais as Escrituras, uma palavra que te ajuda a ver o testemunho de outra pessoa. As distrações deste mundo, elas minam pouco a pouco o nosso relacionamento com o que é sagrado e com as coisas de Deus. E o apelo de Deus é para que a gente saia daqui nessa manhã com um desejo sincero e profundo de colocar limite nas distrações deste mundo na vida de cada um de nós. E você saia daqui com o desejo de clamar ao Senhor: Senhor, me ajude. Senhor, me ajude a colocar as distrações do mundo, as coisas deste mundo em segundo plano, e a colocar as suas em primeiro lugar. A colocar em primeiro lugar a sua vontade, a sua esperança, a sua alegria, a sua palavra. E tenha certeza que Deus vai te ajudar. E tenha a certeza que você vai viver uma vida melhor. Quando nós olhamos para a história de Daniel, que foi o personagem principal desses 6 primeiros capítulos aqui, nós vemos que Daniel ele foi fiel do capítulo 1 ao capítulo 6. Daniel foi fiel no capítulo 1 quando ele era um jovem e foi levado para uma terra desconhecida. E Daniel continuou sendo fiel toda a sua vida, até o capítulo 6, quando ele já era um idoso de cerca de 80 anos. Mas essa fidelidade de Daniel não era algo natural dele, porque Daniel, assim como nós, também era pecador, também teve a mente depravada pelo pecado e pela vida neste mundo. O segredo da fidelidade de Daniel era que ele estava constantemente em contato com Deus, através da oração, através da palavra. Isso lhe dava força para ser fiel, não importa quais eram as circunstâncias. Daniel não se preocupava com as coisas deste mundo, se preocupava com as coisas do céu. Eu quero ler mais 2 versos com vocês nesta manhã. O primeiro está lá em Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, nós vamos ler o comecinho do verso 41. Mateus, no capítulo 26, Jesus está no Getsemane, já para ser preso, já para ser condenado, já para ser crucificado. Ele faz um alerta aos discípulos que estavam com ele naquele momento. Mateus 26, 41, ele diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Sem vigiar e sem orar, nós não poderemos vencer as distrações deste mundo. Sem vigiar e orar, nós não poderemos vencer as tentações deste mundo. Sem vigiar e orar, nós não poderemos colocar na nossa vida o propósito maior, que é estarmos preparados para aquele grande dia, onde Jesus vai voltar para nos buscar. Eu quero convidar o pessoal do louvor a vir aqui à frente, nós vamos cantar um hino, mas enquanto eles vão se preparando, eu quero contar uma história para vocês. Conta uma história de 2 meninas que eram gêmeas, e elas foram para a igreja num domingo à noite. E lá na igreja elas encontraram um pregador falando sobre a volta de Jesus. E lá elas ouviram como Jesus virá nas nuvens com poder e grande glória, com todos os seus anjos, ao som das trombetas. E elas ficaram sonhando com aquele dia. E elas voltaram para casa. E elas foram dormir. E a casa daquelas meninas ficava próxima a uma fábrica de fogos de artifício. E naquela mesma noite, aquela fábrica de fogos de artifício começou a pegar fogo. E conforme o fogo se alastrava, os fogos de artifício que estavam ali explodindo, subindo aos céus, criando aquelas luzes, aquele som, e elas acordaram assustadas. E uma delas, ao abrir a janela e ver aquela cena, o céu iluminado, aquele som, ela diz: vem, Senhor Jesus, eu estava esperando por esse momento. E quando ela olha para a irmã dela estava embaixo da cama com medo, dizendo: Jesus, eu não estou preparado. O desejo de Deus para nós é que nós sejamos como a primeira, que naquele grande dia olhemos para o céu e digamos: Senhor, que bom que o Senhor veio, nós estamos preparados, nos volte, nos leve para morar contigo, que nós permaneçamos firmes, longe das distrações, e tenha a certeza que quando você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, as coisas deste mundo perderão a importância, deixarão de ser as protagonistas na tua vida, e você vai viver uma vida com um propósito, que é estar pronto para a volta de Jesus. Deus abençoe.
procurando a quem possa devorar. Estejam alertas e vigiem. Isso é o que Deus quer dizer para nós nesta manhã. Estejam alertas e vigiem. Clamem a Deus para que Ele tire de nós tudo aquilo que nos afasta dele e coloque na nossa vida o desejo de estarmos prontos. Assim como nós cantamos, é só um pouco mais, um pouquinho mais. E logo Ele virá nos buscar. Feche suas olhos, nós vamos orar. Querido Deus e Pai, nós vimos aqui, Senhor, o perigo das distrações. Nós vimos aqui, Senhor, como aquelas pessoas distraídas não perceberam o perigo que estava ocorrendo. E nós pudemos refletir em nossa vida e entender que muitas vezes nós estamos deixando as distrações tomar conta da nossa vida, ao ponto de nós perdermos o nosso propósito. Talvez as pessoas aqui, cada um tem uma distração diferente, e o Senhor conhece o coração de cada um. E nós queremos colocar em Tuas mãos o nosso desejo de estarmos preparados, de estarmos vigilantes, de estarmos prontos para aquele grande dia onde o Senhor virá nos buscar. Nos ajude, Senhor, a permanecermos fiéis nos Teus caminhos, fiéis à Tua palavra, vivendo com essa esperança no nosso coração. Cuide de nós, meu Pai. Nós pedimos e agradecemos em